tarde, gente. Obrigado por estarem aqui conosco, não é? A gente vai começar. A gente estava esperando para ver se o slide chega para vocês poderem ter uma pista aí na tela também do que a gente vai conversar, mas ainda não chegou. Então, vamos começar, né? Senão a gente fica muito tempo parado dentro da sala e a gente quer prestigiar vocês e estar junto aqui com vocês. A alegria estar junto com vocês, para mim é uma experiência nova, né? Trazer uma palestra junto com as filhas, então, muito legal a gente poder compartilhar um pouquinho. E o meu começo nessa história aqui antes da gente orar também, né? Mas é falar sobre isso, inclusive, né? Eu trabalho com células há 23 anos, né? Começou quando eu estava numa outra igreja no interior de São Paulo. E então recebi o convite do pastor Pascoal para estar aqui, para a gente poder servir nas células aqui. E a paixão pelas células já nasceu então há vários anos atrás, né? E a gente está vivendo essa experiência das células há bastante tempo. Muito gostoso foi conversar com o pastor Daniel agora, e ele sugerir que a gente desse esse workshop juntos, eu e as duas, porque ele fez uma reunião em algum momento aqui na igreja com lideranças de célula, e as duas estavam na reunião, e as duas falaram sobre esse assunto que nós vamos lidar aqui na reunião. E aí ele ouviu aquilo e disse: Marcílio, você precisa me ajudar, faz junto com elas aí esse bate-papo no sábado à tarde, para falar sobre manter a chama acesa, renovar a paixão dos líderes de célula, né, que às vezes ficam desgastados e tal. Eu falei, puxa, graças a Deus, que coisa boa, né? Significa, de alguma maneira, que o amor pelas células, a paixão pelas células, já passou para outra geração, né? Fiquei muito contente de ver isso. Aliás, esse era um sonho, porque quando a gente pensa numa igreja em célula, né, eu cheguei aqui na igreja 20 anos atrás, tinha 63 grupos de célula, né? Hoje já somos mais de 1.100. Então, eu fico contente demais, né, que essa visão vai ganhando outros corações, né, esse chamado vai ganhando outros corações. E na minha cabeça, ao longo dessa trajetória, eu pensava, essa igreja só vai ser de fato uma igreja em célula quando as novas gerações elas começarem a viver a experiência da célula desde o início, né, e aí aquilo é natural, flui naturalmente, é aquilo que já vem com a vida, aprender a viver assim, e vão viver assim na igreja. Então, eu acredito muito nisso, né? Esse investimento em nova geração, ele vai fazer com que a visão de verdade se espalhe e a igreja possa se tornar uma igreja em célula. Então, além de tantas estratégias que a gente pode ter, né, para que a visão celular, a visão de células, ela possa se expandir, eu creio que uma das principais é essa, o investimento na nova geração. Quando isso acontece, então, a renovação do chamado, da paixão pelas células acontece na igreja, e a igreja, então, vai se tornando uma igreja em célula. Então, para mim é uma alegria estar com as duas aqui. Precisa apresentar as duas, né? Então, deixa eu deixar cada uma delas se apresentar aqui. Se tem um microfone, deixa eu passar para a outra aqui. E vamos lá, se apresentem, por favor, depois a gente vai orar com a turma. Tá bom. Então, meu nome é Mariana, né? Sou filha do pastor Marcílio. Da tirinha ali. E eu tô com células faz bastante tempo também já. Eu comecei a liderar a célula quando eu tinha 13 anos. E hoje em dia eu tenho 21, então faz bastante tempo já. Comecei com o Ministério de Adolescentes, liderava uma célula com as minhas amigas, assim, mas aí a gente buscava Deus junto. E depois eu me tornei supervisora e comecei a ter essa paixão mesmo por pastoreio. E é muito, muito gostoso ver como, desde lá de trás, meus 14, 15 anos, eu pude ter essa oportunidade aqui dentro da igreja de trabalhar com células, de liderar várias células, assim. Então, isso foi muito legal. E depois, quando eu estava no terceirão, enfim, né, Deus me chamou para o ministério. E hoje em dia eu estou no Ministério de Adolescentes também, né, no Flow,
cuidando das células das meninas ali também. E é muito gostoso ver outras meninas passando pela mesma coisa que eu passei quando eu tinha a idade delas, assim, né? Então, se tornando líderes de célula, se tornando supervisores de célula. Então, é muito, muito legal também poder passar por essa experiência e ver, como meu pai falou, novas gerações também passando por isso também, né? Acho que é isso. Bom, gente, eu sou a Ana Luísa, eu tenho 19 anos e a minha história com célula também acho que começou bem cedo, até pela ideia que ele falou de começar a trazer a visão celular desde das novas gerações, né? Então, quando eu tinha 11 anos, foi quando as células do UP e do infantil começaram, né? Então, eu comecei a participar de uma célula lá e o pastor Eric me chamou lá para virar uma líder de célula também. Então, desde que eu tenho 11, 12 anos ali, eu comecei a liderar as células ali dos pré-adolescentes. Óbvio que é um pouquinho diferente do que uma liderança de célula de pessoas mais velhas, né? Mas foi ali que eu comecei e foi assim que começou a minha história com as células também. E aí, depois eu também fui para o Ministério de Adolescentes e lá eu comecei a ter essa experiência um pouco mais profunda com as células. Então, eu também tive o privilégio de liderar a célula com as minhas amigas. A gente buscava a Deus juntos e as células iam multiplicando e era muito legal a gente poder ver esses frutos, né, de pessoas sendo tocadas por Jesus e tudo mais. Então, foi assim que começou, né, e durante toda a minha adolescência ali, eu participei de célula, liderando as células e tudo mais. E eu também fui chamada por Deus pelo ministério. E foi quando, ano passado, foi quando eu entrei no Ministério UP, né, que foi o ministério que eu comecei. E agora eu sou obreira lá também. Eu também sou responsável por todas as células da área ali do infantil e do UP, né? Então, a gente investe ali na vida deles, né? E tem sido muito legal poder acompanhar também os grupos pequenos ali das crianças e dos pré-adolescentes. Então, acho que é mais ou menos isso. Que legal. Quantas células cada uma de vocês hoje lidera na igreja? Só para eu entender. Sabe dizer? Quantas estão debaixo, assim, do olhar, do cuidado? Não lembro o número, tipo, exato, assim, mas está entre 20 e 25. Legal. E você? O meu são 23. Que legal, que legal. Feliz de estar com vocês duas aqui. A gente vai orar junto, tá bom? E aí, então, a gente vai compartilhar um pouquinho desse tempo com vocês. Eu não sei quanto tempo vai durar. A hora que acabar, acabou. Mas a gente espera que seja um tempo gostoso demais, né? De aprendizado conjunto aí, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos um pouquinho. Senhor, que bom a gente poder estar aqui para compartilhar sobre a vida em célula e trazer palavras do Senhor, cremos assim, que possam animar os nossos irmãos e irmãs que são líderes de célula e que vieram buscar também capacitação. Nós cremos, Deus, que o Senhor tem algo a realizar aqui, que o Teu Espírito seja bem-vindo, que nós encontremos prazer, Deus, de poder conversar sobre isso e encontrar no Senhor renovo, um cuidado que é teu na nossa vida, renovando a nossa paixão e a nossa visão para a liderança de células. E que não fique só entre nós, mas isso seja multiplicado a partir de nós para outras pessoas que estão conosco em células, na vida em célula, nessa igreja. Faz assim, ouve a nossa oração, nos abençoa aqui, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. O tema da palestra é Mantendo a Chama Acesa. E nós vamos falar bastante sobre essa renovação de Deus para a vida do líder, né? Quando eu falo de manter a paixão, eu fico pensando no chamado de Deus para Moisés, ali em Êxodo capítulo 3. Você deve lembrar, né? Uma chama que queima, mas que não consome a planta. Lembra disso? Né? E Moisés é chamado para estar ali na presença de Deus e ele o convoca para realizar uma missão, né? E para mim tem muita coisa rica no texto, um diálogo tão especial, né? Mas para mim uma coisa muito forte ali é que o símbolo
para a nossa vida de que o que Deus quer é nos convocar, nos chamar para uma obra que é dele e que ele nos escolheu. E ele está dizendo assim, sabe, essa chama aqui, ela vai queimar no seu coração e ela não vai te consumir. Ela vai acender na tua vida, ela vai trazer propósito, paixão, alegria, realização, e ela não vai te consumir. Né? Eu fico lembrando um pouquinho, antes da gente começar para valer, assim, né? Fico lembrando do meu pai. Meu pai foi pastor nessa igreja, faleceu com 58 anos e faleceu no ministério. E a gente diz assim, poxa, mas faleceu novo, né? Podia ter dado tanto mais e tal. E aí a gente pergunta, ou alguns podem perguntar, mas será que vale a pena? Né? E a gente que está na família pastoral olha e diz assim, vale a pena. Porque a gente vai ver que não é tempo perdido, muito pelo contrário. Né? Que a gente não está sendo consumido pela obra de Deus, mas a gente se realiza em estar alinhado com Deus e participar do plano dele, do propósito dele. Isso traz alegria, traz vida para a nossa vida. Então, é gostoso ver que ao longo da história, a gente não podia imaginar, mas de repente tem outras gerações, agora 2 filhas, que também têm prazer na obra do Senhor e que querem doar a sua vida também a serviço de Deus. Então, a tônica da nossa fala hoje é: renova a tua paixão, não deixa o desgaste, né, apagar a chama do teu coração, porque o Senhor te chamou para essa santa obra. E Ele diz, eu vou colocar fogo no teu coração aí, enquanto você realiza, e esse fogo não vai te consumir, ele vai te aquecer, para que você tenha o que dar para as pessoas que eu quero colocar na sua vida, tá bom? Então a gente vai falar sobre renovação da paixão, e talvez o nosso primeiro grande ponto é: o que desgasta de verdade um líder de célula, tá bom? Então vamos conversar sobre isso, cada um vai falar um pouquinho. Fiquem à vontade. Qual que é o primeiro aqui? Que eu não sei de cor. Vai lá. Então, a ideia de falar sobre isso, né, surgiu a partir, como o meu pai falou, de uma reunião que eu e a Ana Luísa estávamos com o pastor Daniel Torres e outros líderes de áreas aqui das redes de célula da igreja. E eles estavam querendo ideias para o que falar durante essa conferência. E eu e a Ana Luísa, a gente comentou, a gente falou, olha, algumas vezes a gente vê que algumas pessoas se sentem cansadas, assim, durante a liderança. Então, a nossa realidade, né, a gente vê as pessoas que começaram a liderar as células lá no UP, aí lideram durante toda a sua adolescência. Quando chega para liderar a célula na UAN, às vezes, já tá cansado, já não quer mais liderar a célula, porque fala, meu Deus, já estou liderando célula faz muitos anos, assim, né? Mas isso também se aplica em outras fases da vida, né? A gente vê que tantas pessoas lideram células há tanto tempo aqui na igreja. Então, a gente começou a pensar, olha, acho que tem gente que se sente cansada. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas a renovar essa paixão, né? Manter essa chama acesa. E aí a gente começou a debater lá na reunião, assim, o que leva as pessoas a se cansarem também durante a liderança de célula, durante tantos anos de liderança de célula, né? Então, a gente vai começar o conteúdo desse workshop, sim, dessa palestra, pensando nisso também. Então, a primeira coisa que a gente pensou é que a sobrecarga e, às vezes, a falta de delegar tarefas, delegar funções dentro da célula, faz com que as pessoas se sintam sobrecargadas, com que os líderes tenham muito mais obrigações do que eles deveriam ter quando se trata da liderança da célula. A gente sabe que a liderança é para ser algo leve, né? Não necessariamente vai ser fácil, mas não é para ser algo pesado, não é para ser algo que vai, como meu pai falou, não é para ser algo que vai nos consumir. Então, a gente começou a pensar nisso. Às vezes, os líderes de célula acumulam todas as funções para eles mesmos, assim. Eles que conduzem as reuniões, né, as células ali, eles que fazem a escala da comida, a escala da palavra, a escala de tudo, assim, né, e tem que dar o discipulado para a pessoa que acabou de se converter e tudo mais. E tudo isso é um privilégio, só que se você não delega, não passa, também não divide a carga com outras pessoas, isso vai sim se tornar pesado, né? Então, a gente trouxe algumas referências aqui de células também, né, de alguns autores. Então, tem o Joe
Comiskey, assim que fala, que diz assim: a principal razão pela qual líderes de célula desistem é a sobrecarga, porque eles foram designados a tarefas sem o suporte de um sistema de discipulado que cuide deles. E o Roberto Botrel, ele diz também: muitos líderes não compartilham o peso com a sua célula. Eles tentam fazer tudo sozinhos e isso esgota. Então, a gente lembra lá também de Moisés, em Êxodo 18, que o seu sogro fala para ele: você precisa delegar isso, você precisa dividir as suas tarefas, porque você vai se esgotar e o povo também vai se esgotar. Então, a gente começa a pensar que, na verdade, a solução para a sobrecarga, para esse peso que muitas vezes a liderança se torna, é a gente compartilhar as funções que cada líder tem dentro da célula. As pessoas que estão ali talvez não sejam os líderes, né, não têm essa responsabilidade, mas elas podem ajudar os líderes a conduzirem a célula também, sabe? Então, a escala de comida, passar para uma pessoa fazer. Talvez tenha gente que não vai ser líder, mas já é crente suficiente para conseguir dar um discipulado, que às vezes o líder não tem tempo de dar, ou está discipulando muita gente. Então, acho que a gente tem que aprender também a confiar nas pessoas que Deus colocou dentro dos nossos grupos, para que para a liderança não fique tão pesado também. Legal. Estou lembrando de uma coisa aqui, nessa questão de descentralizar, né, de você não fazer sozinho, tenha a sabedoria de dar tarefas conforme a maturidade espiritual que a pessoa tem, né? Tem gente não crente dentro da célula, né? São os nossos amigos, que a gente está falando de Jesus, é isso mesmo, tem que ter. Mas eles também podem ajudar, só que não em todas as tarefas, né? Ajudar a fazer a comida, a organizar a comida, ele pode fazer, ela pode fazer. Para dirigir a música, talvez tenha que ter um outro nível de capacitação e maturidade. Para dar a palavra, compartilhar o texto bíblico, é outro nível de maturidade. Mas todo mundo pode dar uma contribuição, entendeu? Então, aproveita essa riqueza, né, da individualidade, da capacidade de cada um ali, porque é dado por Deus, e isso traz um senso muito gostoso de pertencimento à célula. As pessoas querem se sentir úteis. Então, se você delega responsabilidades, fica leve e todo mundo fica contente de poder abençoar, de poder ajudar, tá bom? Então, essa é uma coisa importante para a gente. E outra coisa que eu fiquei lembrando quando você falava de Moisés, é que tem uma outra, eu não coloquei aqui, mas tem um outro texto da Bíblia, em que ele diz assim: Senhor, isso aqui está pesado demais, faz o seguinte, me mata porque eu não quero mais ficar. Né? E aí, Deus fala assim: Moisés, faz o seguinte, escolhe 70 e eu vou dar do Espírito que eu dei para você e vou repartir com os outros. E aí eu fiquei lembrando disso, sabe por quê? Porque às vezes a gente não delega porque a gente gosta da posição de líder. Que é bom. Sou eu que mando aqui. E na verdade o líder tinha que ser servo, né? Não é o mandatário de tudo, mas é o servo, né? E é bonita a atitude de Moisés, porque ele diz assim: Senhor, vou escolher. Ele escolhe, ele tem prazer de ver a unção de Deus e o Espírito de Deus capacitando os outros, né? Então, como líderes, a gente tem que ter essa sabedoria também, e esse prazer, essa alegria de ver que Deus está levantando outros, e Ele usa os outros, e não só a mim ou a você, tá bom? Vamos lá, ponto 2. Então, a segunda coisa que a gente percebe que causa esse cansaço nos líderes é muitas vezes a falta do discipulado e do cuidado pastoral na vida do líder, né? E isso é algo muito importante. Então, os líderes, muitas vezes, eles cuidam de muitas pessoas, né? Eles estão ali para muitas pessoas, mas eles não têm com quem, muitas vezes, abrir o coração deles, com quem ter esse cuidado que eles têm com outras pessoas, né? E muitas vezes eles acabam tendo essa exaustão, tanto emocional quanto espiritual, porque eles não têm com quem compartilhar isso, né? E
a gente consegue perceber que muitas vezes, assim, o líder, ele tem isso, assim, ele tem que ser essa pessoa para muitas pessoas e ele não tem alguém assim para a própria vida dele, né? Então, a gente pensa na célula sempre como sendo esse ambiente de comunhão, né? Esse ambiente de compartilhar, do ser igreja juntos ali, né? E as pessoas, os integrantes da célula, né, eles têm com quem contar, eles têm com quem abrir o coração deles, e muitas vezes o líder acaba enxergando a célula só como uma tarefa, como algo que ele tem que ser para outras pessoas, e ele não consegue enxergar mais a célula como um ambiente em que ele vai estar junto ali com as pessoas realmente para aproveitar a presença de Deus juntos ali, né? Então, por causa disso, o líder muitas vezes ele não tem com quem compartilhar e ele começa a enxergar a célula dessa maneira errada, né? De uma maneira como se a célula fosse só mais uma tarefa que ele precisa cumprir, né? Então, a gente começou a conversar lá na nossa reunião também com o pastor Daniel, como é importante a gente como igreja ter esse cuidado pastoral também na vida dos líderes, né? Então, os líderes, eles se cansam muito porque eles não têm com quem compartilhar isso tudo, que eles, muitas vezes, esse peso que eles carregam, né? E junto com esses autores também, tem um que chama João Vitor, que ele vai dizer assim: todo líder precisa ser cuidado. Quando não há uma cultura de discipulado mútuo, líderes adoecem em silêncio. E tem um outro autor também que diz: o sistema da igreja celular deve oferecer mentoria e prestação de contas em todos os níveis, do novo convertido ao pastor principal. Então, a gente precisa entender que uma pessoa que não é cuidada, que não está bem, ela não consegue cuidar de outras pessoas, né? Então, a gente precisa que essa estrutura seja completa, né? Como a gente viu aqui com esses autores. Então, a pessoa, ela precisa ser cuidada, as pessoas precisam ser cuidadas, na verdade, desde o novo convertido até o pastor. Então, todos precisam ser cuidados, né? E a única maneira da gente conseguir cuidar de outras pessoas é se a gente está bem também, né? Então, a gente não consegue dar o que a gente não tem, né? Então, é muito importante que a gente entenda que os líderes, eles também precisam desse cuidado, né? E lá em 2 Timóteo 2:2 vai dizer assim: e o que de mim ouviste, transmite a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros, né? Então, a gente como igreja precisa viver essa cultura do ensinar, cuidar e passar para frente para que outras pessoas ensinem e cuidem também, né? Que legal. Eu queria perguntar para vocês, a gente não está em tempo de pergunta ainda, né? Mas vamos lá. Queria perguntar para vocês duas, como é que vocês cuidam? Né? Como é que o líder é cuidado no UP? Como é que o líder é cuidado lá no Flow? Como é que funciona isso lá para vocês? Então, lá no Flow, a gente tem... como nas outras redes, né? Tem o pastor de área, os coordenadores, os supervisores e os líderes de célula, e aí os membros das células. Então, o líder de célula é para ser cuidado pelo supervisor que está acima dele, o supervisor cuidado pelos coordenadores. No nosso caso, os coordenadores são a equipe ministerial, né? Então, eu, a Raquel e o José Vitor, a gente que cuida dos adolescentes que são os supervisores, e o pastor Tari, que faz o nosso discipulado nesse sentido assim também. A ideia é que daí a gente pastoreie eles, para que eles também possam se sentir preparados e capacitados para cuidar também de outros adolescentes, que são os líderes de células. Lá no UP, a gente é parecido, mas é um pouco diferente também por ser infantil, né? Então, a gente não dá essa responsabilidade do cuidado de uma pessoa na mão de um pré-adolescente por completo, né? Porque a gente entende que eles também estão criando essa maturidade ainda, né? Então, eles não são completamente formados para isso, né? Como pessoas mesmo, enfim. Mas, então, a gente tem essa estrutura também da supervisão de células, né? E então tem lá
os integrantes da célula, que são os pré-adolescentes, aí tem os líderes de célula, os supervisores e eu que coordeno todas essas células, né? E daí o pastor Eric faz o discipulado comigo. Então, eu cuido ali dos supervisores, né? Os supervisores cuidam dos líderes de célula, mas também a gente coloca um voluntário adulto para estar dentro da célula, ali junto com o líder de célula. Então, é como se fosse um voluntário adulto que também faz um papel de líder ali para auxiliar o pré-adolescente, porque existem questões, né, que o pré-adolescente não consegue resolver com o outro, né? Então, a gente coloca essa pessoa adulta dentro da célula para fazer esse cuidado ali com os outros pré-adolescentes também. Que legal. Bom, com os adultos da igreja, a gente usa um roteiro de discipulado, que a gente chama de discipulado de líderes, né? E a gente tem essa estrutura que elas falaram, mas o pastor conversa com os líderes de área, né? Esses líderes de área, então, vão ter um encontro por mês aqui, nos domingos, paralelo ao culto, tá? E aí, então, o supervisor... é o pastor de área com o supervisor. E aí o supervisor tem uma segunda reunião, um segundo encontro com os líderes de célula que ele cuida, né? Então a gente já faz isso há 1 ano e meio. E todo mês, todo mundo é chamado para ser cuidado, tá bom? É um jeito que a gente criou para poder ter esse acompanhamento dos líderes e tentar trazer cuidado, saúde espiritual para eles, tá bom? Vamos para o terceiro ponto? Sou eu agora, eu acho, né? Tá bom, outro problema é a perda da visão e o sentido do chamado. Uma das coisas que a gente vive como líder de célula, gente, é que a gente pode se tornar um bom tocador de reunião, mas não olhar mais de cima. A gente sabe o que tem que fazer toda semana. Tem um roteiro, eu estudo o roteiro, eu delego função. Vamos lá, as pessoas vão fazer o encontro da célula e, ok, carimbamos lá no calendário mais uma semana que a gente resolveu e a gente fez o nosso encontro de célula. E às vezes a gente esquece do propósito maior pelo qual a célula existe. Então, ela não é só um grupo de amigos, não é só um grupo para a gente comer junto, não é só para a gente cantar, ou não é só para a gente estudar a Bíblia, para todas essas coisas, mas para muito mais. Ela é para a gente fazer discípulos de Jesus, ela é para a gente ser discipulado, é para a gente crescer juntamente em Cristo, é para a gente evangelizar pessoas, é para a gente multiplicar o reino de Deus na terra, né? Através da amizade. E se a gente perde essa visão, a gente acaba fazendo só o que tem que ser feito, a tarefa da semana. E a gente perde o brilho, perde o gosto pela liderança e pelo projeto, pela estratégia, células, porque a gente perdeu o propósito, tá? Então é preciso relembrar, é preciso olhar com os olhos de Deus, né? Pedir isso, né? Eu gosto dos jogadores de futebol, né? Eu gosto de futebol, gosto muito de esporte, né? Gosto de ver, né? Fazer, vocês estão vendo que não é tudo isso, né? Mas eu gosto muito de acompanhar. E é interessante porque num time de futebol a gente vê todo mundo funcionando, técnico e tal, mas antes de tudo isso acontecer tem um olheiro. Essa pessoa é a pessoa que vai olhar para os meninos nos campos de várzea do nosso Brasilzão e vão olhar o talento, né? Eles é que vão descobrir uma joia preciosa que precisa ser lapidada e um dia vai se tornar um jogador de futebol. Nós precisamos pedir para Deus, como líderes, para nos dar essa visão do que Deus está vendo na célula, do que Ele quer fazer através da célula. E se a gente consegue ter os olhos de Deus, a gente vai talvez enxergar aquilo que já foi falado nesses cultos que a gente participou. A gente vai enxergar que aquele cara bêbado é o futuro líder de célula da igreja, né? Estava lá bêbado, mas um dia Deus tocou o coração de alguém que olhou para aquilo, que trouxe, botou o cara no carro, levou para casa, deu um banho, deu comida, convidou para a igreja, evangelizou, entregou a vida para Jesus, se tornou depois um líder de célula da igreja. Se a gente perder a visão e o sentido do chamado, perde o brilho da coisa e a chama apaga. Então, quer manter a chama acesa? Renova a paixão pela visão e o propósito de Deus para a tua vida
enquanto você está liderando célula, tá bom? Ralph Neighbor diz assim, olha, sem visão o líder repete tarefas, com visão ele cumpre uma missão. Olha que bacana, né? A missão que Deus deu para nós, tá? E outro autor diz assim, a missão de fazer discípulos precisa ser reacesa nos nossos corações toda a semana. E aí Provérbios 29 diz assim, onde não há visão, o povo perece. Tá? Então nós precisamos pedir de novo, Senhor, renova a visão, o teu propósito na minha vida, para que a gente possa cumprir a missão que o Senhor está dando para a gente, enquanto líder de célula. E é a verdade que às vezes é desgastante, porque você vai passar 1 ano, 2, como a Mariana disse, né? Às vezes está lá já há 5 anos, 6 anos, esse cargo é vitalício, né, gente? É verdade, porque o chamado de Deus para fazer discípulo, ele é vitalício. É para todo mundo e você não se aposenta dele, tá? Então, é preciso buscar essa renovação da visão dentro de nós. Porque quando as coisas apertam, a tendência é a gente desistir. Foi assim com Pedro. Quando apertou lá, e Jesus foi ser preso para ser crucificado, todos os discípulos se espalharam. Pedro disse, não, eu vou contigo até a morte, mas negou ele 3 vezes. E aí depois, o que faz? Eu vou voltar para a pescaria. E Jesus tem que buscar o Pedro lá na pescaria, né? Ressuscitado, vai lá, busca Pedro na pescaria para dizer, Pedro, eu tenho uma missão para você, rapaz. Vai lá pastorear as minhas ovelhas, tá? Então, pede a Deus para ter essa visão do alto, ser olheiro santo, enxergar o propósito de Deus e enxergar o que Deus está fazendo na vida de cada pessoa que Ele te dá ali na célula. Ponto 4, vamos lá. O microfone é teu agora. Então, outra coisa que a gente percebe que muitas vezes traz esse cansaço assim, para os líderes de célula é falta de frutos visíveis muitas vezes. E isso acaba trazendo um desânimo, né, pra gente. Acho que uma das maiores crises lá no Ministério de Adolescente é que eles ficam, a minha célula só vai 5 pessoas, minha célula só vai 4, 3 pessoas, e eu não sei mais o que fazer. E eles ficam desesperados, assim, porque eles ficam, eu tô lá toda semana, eu dou a palavra toda semana, eu cuido da galera, entendeu? E mesmo assim eles se desanimam, porque eles parecem que não veem os resultados que eles deveriam ver, assim, né? Então, tem uma célula cheia que vai multiplicar logo. E eles ficam muitas vezes frustrados com isso. Isso traz um desânimo para o nosso coração, né? Mas algo que a gente também percebeu é que independente se vai ter esses frutos visíveis ou não, toda semente ali, tudo aquilo que a gente faz como líderes de célula são sementes que são lançadas na vida das pessoas. Então, por mais que muitas vezes a gente não esteja vendo uma célula muito cheia, muitas pessoas, se convertendo, as outras pessoas ali na célula discipulando, outros ainda. Mas o que importa é que você sabe que você está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, que você está lançando uma semente sobre a vida das pessoas que estão ali. Em algum momento isso vai frutificar, sabe? É isso que importa para o Senhor, que Ele continue se agradando da gente com as pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, porque a célula também faz parte do nosso cotidiano. Então, é com isso que Deus se importa. Sem frutos muito visíveis, mas Deus muitas vezes vai enxergar os frutos até que pra gente são invisíveis, mas para Ele isso também é visível, né? Então a gente manter isso nas nossas mentes, lembrando que o que importa é a gente ser fiel na tarefa que Deus colocou nas nossas mãos, com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, assim, né? E lá em Gálatas 6:9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos, no tempo próprio colheremos, né? Então, independentemente se a gente está vendo ou não os frutos que a gente deseja ver, né? E todo mundo deseja ver frutos. Então, mas é saber, confiar no Senhor que no tempo certo Ele vai fazer com que tudo isso frutifique, a gente possa ver o resultado das coisas, mas saber que o importante mesmo é a gente lançar as sementes, porque o Senhor vai regar, fazer com que as coisas frutifiquem Ele também.
Vamos para o ponto 5, então. O ponto 5, então, chama problemas relacionais no grupo, né? Então, uma outra situação que causa desgaste, às vezes, é essa questão dos problemas relacionais dentro de uma célula, né? E dentro disso, eu vou lembrar, na verdade, uma história lá que a gente viveu no UP. Então, a célula é de criança, né? Então, criança, às vezes, briga por umas coisas bem aleatórias, assim. Mas eu lembro de uma vez que um dos líderes de célula para adolescente ficou bravo com outro menino lá, eles começaram a discutir e tal, me chamaram lá, tia, ajuda a gente aqui. Daí um começou a falar do outro, começou a falar que estava tudo errado, daí o menino falou assim, não, eu vou sair da célula, não quero mais ficar na tua célula. Daí eu sentei com os dois, fui conversar com eles e tal, a gente conversou, a gente ajudou eles a se resolverem ali com o conflito deles e tal, e daí eu falei, daí depois a gente foi explicar para eles o quê? Que ele não precisava sair da célula, né? Por quê? Porque a gente está numa igreja, igrejas são feitas de pessoas, né? Então, muitas vezes a gente tem esse ideal de que as pessoas da igreja vão ser perfeitas e por isso elas nunca vão chatear a gente, né? Mas isso é um pensamento equivocado, na verdade, né? E desde ali das crianças a gente pode ver que isso acontece, né? E, na verdade, até com os adultos isso acontece também, né? De um brigar com o outro, querer sair da célula e tudo mais. Mas a gente precisa lembrar que a igreja é feita de pessoas, né? Pessoas que erram, mas a gente também, como crente, né? E como líder de célula, a gente precisa aprender a perdoar e levar as outras pessoas a se perdoarem também para construir um relacionamento cada vez mais forte com a célula ali, né? Então, quando a gente cria essa cultura do pedir perdão, do conversar, né? A gente consegue construir esse relacionamento ainda mais forte com a célula. Então, a gente precisa buscar isso, né? Então, eu tenho um autor aqui que diz assim, todo grupo passa por crises, mas a solução não é fugir, e sim tratar, ensinar, orar e prosseguir, né? Então é bem isso, eu fiz isso lá com os pré-adolescentes, né? Mas isso deve ser algo que a gente deve viver como igreja, né? Em todas as células, indiferente da etária que é, né? A gente precisa aprender que a célula pode até passar por crise, mas a gente precisa juntos aprender a se perdoar, a conversar, orar e lembrar que a gente está ali por causa do Senhor, né? É fantástico. A gente já viu como adulto cada problema em célula, gente. Dá de tudo, viu? Por exemplo, só lembrando assim, né? Porque não é só de relacionamentos, é problema que você tem que resolver e tem que administrar com as pessoas. Eu já vi aqui na igreja uma pessoa que foi para a célula e lá na célula o cachorro do anfitrião mordeu o rosto dela. Foi brincar e ele, né? E aí você tem um problema, né? Tem que fazer uma operação, tem que fazer cirurgia, tem que fazer plástica. Como é que eu resolvo isso? E como é que fica o relacionamento dentro do grupo? Como é que a gente vai se resolver? Gente, dá trabalho, né? Dá trabalho e vai ter problema não igual a esse, espero que nunca mais aconteça, mas vai ter muito problema, né? Em muitas células. Talvez uma dica interessante também é o seguinte, se você tem situações de conflito entre pessoas, precisa tratar, precisa perdoar, como a Ana Luísa falou, mas você pode aproveitar, às vezes, essa dissonância de opinião e fazer a multiplicação da célula botando cada um para um lado, sabe? Estratégico, tá bom? Verdade, né? Porque você resolve o problema depois, tá? Então administra, mas pense na multiplicação, em colocar essas pessoas em grupos diferentes, porque aí vai trazer paz de novo, vai trazer alívio, tá bom? E aí tem um texto bíblico que a gente lembra, né? Mateus capítulo 11, que diz assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele vai falar, né? Desculpa, ele vai falar, era um outro, é Romanos 12, né? Se possível, quando puder, façam paz uns com os outros, né? Promovam a paz, tende paz uns com os outros. Então a gente tem que buscar isso nos relacionamentos. O último aqui que a gente está pensando em desgaste, que pode desgastar, que pode fazer a chama, parece que está apagando, está acabando o gás, é a desconexão com Jesus.
Às vezes a gente está tão atribulado com coisas a fazer na vida da gente, que aí o relacionamento com Jesus está meio que no piloto automático, ou até está escasso mesmo. Né? Então eu faço coisas para Deus, mas não necessariamente convivo com Ele. E sabe que até no ministério pastoral a gente corre esse risco muito grande. Estou na igreja, estou todo dia aqui, estou conversando com pessoas, tenho que atender pessoas, mas às vezes, se a gente não cuidar, a gente não vai se alimentar, não vai buscar na fonte que é Deus, a vida com Ele, que traz beleza, que traz vida para a nossa vida. E não sei se foi a Ana Luísa que disse, a gente não consegue dar o que não tem, né? Se a gente não está cheio da presença de Deus, então não tem o que passar para os outros. E a desconexão com Jesus faz o cansaço acontecer, faz a sobrecarga aparecer, né? A vida fica mais pesada e a célula mais pesada, né? Eu me lembro que muitas vezes a nossa célula era na casa dos outros aqui. E muitas vezes, nos anos que se passaram, nesses 20 anos que eu estou aqui. Então eu moro no Água Verde, mas eu já fiz célula no Cristo Rei, no Alto da Glória. Fiz célula lá perto do shopping Jockey Club ali, sabe? Lá, era sempre longe da minha casa. E as filhas cresceram, né? Então eu tinha que sair da minha casa, tinha que deixar as filhas nos programas da igreja na sexta-noite, adolescentes e tudo mais. Eu ia para a célula, aí chegava na célula, dirigia a célula, aí dava o horário de buscar. A célula acaba depois do término do culto delas. Então um dos dois, marido ou esposa, tinha que sair de lá, vir aqui, pega as meninas, volta para lá, aí come com a turma lá, termina a célula e volta para casa. Isso aí toda semana, durante 2 anos, antes da célula se multiplicar, né? Gente, dá canseira, sobrecarga. Se a gente não estiver sendo animado por Jesus, se a gente não convive com Ele, não se abastece da vida de Jesus na nossa vida, cansa. Você diz, eu vou arrumar outra coisa para fazer, melhor eu desistir disso aqui, tá? Então cuidado, porque se você estiver bem íntimo do Senhor, né, próximo dele, então você tem a alegria do Senhor em realizar as coisas que Ele te pediu, senão elas viram peso. Tá bom? Então lembra disso e pede a Deus para te renovar. E aí Jesus disse isso, e eu tinha citado errado aqui, né? Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Tem alívio do Senhor para você, tá? Precisa crer nisso, tenha fé. Vai para o secreto, busca o Senhor, Ele vai te ajudar e vai te renovar, tá bom? Aqui num quadro a gente colocou bem rapidinho o resumo do que a gente falou até aqui, tá bom? Principais motivos do cansaço. Então ali, motivos do cansaço e alguma solução bíblica para você, tá? Eu vou ler aqui o lado esquerdo, você lê o lado direito, para você não dormir junto com a gente aí, tá bom? Então vamos lá. Sobrecarga de funções, qual é a solução? Isso, falta de discipulado pessoal. Você não está sendo cuidado. O que faz? Isso, perda da visão. Isso, não é ir pro oftalmo, tá bom? Relembra a visão, tá bom? Vamos lá, falta de frutos visíveis. Não está ali? Ah, agora foi, isso, vai lá. Continua, persevera, isso aí, né? Tenha fé, tá bom? Conflitos no grupo. Isso aí. Distância de Jesus. Isso, legal. Todas essas são razões, então, pelas quais a chama pode querer apagar, né? O gás está acabando, tá? E a gente precisa da renovação, a gente precisa entender que essas são questões muito naturais da liderança de célula e que a gente precisa buscar no Senhor condições da gente poder ter o alívio que Ele tem para nós e a gente prosseguir. Então a gente vai agora para a parte 2, que é renovação do propósito bíblico de células na nossa vida, tá bom? Vamos lá, quem que vai dirigir a primeira parte aqui? Vai lá, menina.
Então, a gente precisa começar... Primeiro, uma coisa, na verdade, que eu e a Mariana, a gente falou de novo lá na nossa reunião com o pastor Daniel, foi que a gente precisava entender que a célula não é só um programa e uma lista de tarefas do líder, né? Então, muitas vezes a gente começa a enxergar a célula dessa forma, às vezes depois de tanto tempo já liderando uma, né? Mas a gente precisa lembrar que ali é um lugar em que a gente se reúne, que a gente está ali para conhecer mais de Deus, para a gente viver essa comunidade mesmo. Então, a gente precisa se lembrar o porquê da célula, né? E a gente pode fazer isso através da palavra de Deus. Então, a gente vai começar a falar agora sobre como a gente pode renovar esse propósito de acordo com a palavra de Deus. O que Deus diz sobre as células, sobre as reuniões nas casas e tudo mais. Então, lá em 2 Timóteo 2:2 vai dizer assim também, né? O que de mim ouviste, transmite a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. E o primeiro ponto, então, sobre isso da nossa renovação ali através do propósito que está escrito na Bíblia, é a gente entender a importância da dinâmica templo e casas, né? Que fica lá em Atos 2, que é, acho que, um dos textos mais famosos aí que a gente usa para falar de células, né? Então, lá vai dizer assim, no versículo 46 e 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, aqui a gente consegue ver, né, os dois pontos. Tanto a reunião ali da dinâmica no templo, quanto nas casas também, né? Então, o templo ali, a celebração no templo seria esse grande grupo, né, que tem a parte do ensino e da adoração também, mas a gente também tem a parte da reunião nas casas, que a gente consegue ver essa comunhão nos lares, né, com os grupos pequenos, com o cuidado e com o discipulado das pessoas também. Legal, eu quero aproveitar aqui e fazer 2 minutinhos de aula de igreja primitiva, né? Olha só que interessante, por que templo e casa? Tá? Porque a gente precisa lembrar que o contexto é Jerusalém e judaísmo. Tá? A igreja do Senhor, ela nasce ali, naquele contexto. Então, o que acontece? Quem está agora seguindo Jesus, não pode adorar Jesus com liberdade no templo. Né? A reunião da casa começa porque ali eles podem falar das coisas, da vida de Jesus, das coisas que ele fez. Você lembra que quando Jesus andou sobre as águas? Era na casa. No templo não pode. No templo eles adoravam o Deus ainda da Torá, né? Da lei de Moisés. E as práticas litúrgicas eram só mosaicas, né? De Moisés. Então, eles viviam na casa. E eles não queriam romper, né? Também com o judaísmo. Eles entendem que a lei de Moisés está ali e é para a gente adorar a Deus ali, mas eles agora creem que Jesus é o cumprimento da profecia e da promessa de Deus. Por isso, eles seguem a Jesus e eles vêm para casa poder compartilhar e dar prosseguimento no anúncio do Evangelho. O Senhor está inaugurando um novo tempo, o tempo da graça, onde o templo é cada coração que se abre para Cristo, e eles vão compartilhando isso na casa. Então, é interessante quando a gente volta hoje, século 21, para essas primícias aqui, porque hoje a gente tem liberdade de adorar no templo, mas lá não tinha. E às vezes a gente esquece, então, né? Por que eu tenho que ir para casa realizar célula? Porque eu adoro no templo. Começou diferente, gente. Né? Começou de uma outra maneira. Agora, é muito bonito ver que ao longo dos anos, o que acontece com a igreja cristã é que ela traz para dentro do templo uma liturgia em que os oficiais é que têm intimidade com Deus. Os oficiais é que têm palavra a respeito de Deus. Então, na Idade Média, o que acontece é que a igreja cristã dominante, só aquela casta, né, dos estudiosos e tal, esses têm acesso à Bíblia, esses têm acesso ao conteúdo, e o povo não tem. Né? É aí que entra Lutero.
lá com a igreja protestante. Por quê? Né? Alguns desses, né, não só Lutero, mas outros avivalistas ali, né, que vão começar a lembrar do projeto Casa, lá de Jerusalém, e dizer assim, gente, pequenos grupos de pessoas podem compartilhar dos ensinos de Jesus, experimentar a vida de Jesus florescer no meio deles, e a gente precisa resgatar isso. E aí Lutero faz aquela reforma que a gente viu, usando o quê? Né? A imprensa, pega a Bíblia e põe na mão do povo. O povo vai estudar a Bíblia de novo, e aí os grupos começam a acontecer na casa, e não somente na igreja. Vem daí, por exemplo, o metodismo. Né? Por quê? Porque o Menon pega a Bíblia e vai estudar com seus colegas. Outros avivalistas fazem a mesma coisa. Né? Então, hoje a gente faz o quê? É um resgate dessa história, tá? Desse sentido de que a gente pode sim adorar a Deus na igreja, e a gente tem essa liberdade, graças a Deus, aqui no Brasil, né? Mas a gente pode viver a beleza de compartilhar dos ensinos de Jesus dentro da nossa casa. E lá na igreja, a gente às vezes não consegue conversar, perguntar, mas na casa dá. Tá? Então tem que viver essa dinâmica e esse resgate dessa importância do templo e da casa. Deus ainda opera dessa maneira hoje nos nossos dias, tá bom? Vamos lá. Ponto 2. Sou eu? Então tá bom. O modelo de Jesus de discipulado, né? Eu queria lembrar de um texto bíblico que eu coloquei aqui, né? Tem ali para vocês. E designou o modelo, e designou 12 para que estivesse com ele, e depois o quê? Eu acho esse texto fantástico. Quando Jesus chama os discípulos, é o que Marcos está dizendo aí, tá? Quando ele chama os discípulos para perto dele, Jesus chama para andarem com ele, para conviverem com ele, para aprenderem dele, para serem como ele, mas não chama o discípulo só para ficar com ele. Chama o discípulo para quê? Para enviar, para pregar. O texto não está inteiro aqui, mas vai dizer para enviá-los como apóstolos, mensageiros de Deus. E mais, ele diz ainda mais, ele diz assim, e eu vou dar autoridade a vocês. Eu tenho autoridade, vou dar autoridade a vocês. Então, quando a gente vive essa dinâmica desse chamado, o modelo de Jesus para o discipulado, é maravilhoso, porque a gente se aproxima dele, para ser discípulo dele, para aprender com ele, para viver como ele viveu. E aí, porque a gente vive como Jesus, a gente vai em busca dos outros. A gente vai conversar com multidão, com alguns amigos mais de perto. A gente olha para os problemas dos outros. A gente está interessado na fome que o outro tem. Né? Tinha fome, ele vai, não, vou multiplicar pães e peixes, eu vou dar de comer, eu vou dar alimento. A gente se preocupa com a escassez, com a fome espiritual que o outro tem, e a gente vai alimentar. A gente vai levar Jesus, que é o alimento de Deus. A gente vai levar a palavra de Deus para esses que estão precisando. Então, o modelo de Jesus para o discipulado não é só você ser discípulo. O modelo de discipulado que nós precisamos levar para todos na nossa célula é: eu sou discípulo que faço discípulo. Né? E não é discípulo meu, é discípulo de Jesus. Tá? Essa é a dinâmica da vida cristã. Hoje lá no Legacy, o trabalho com os homens, a gente fala muito disso. Qual é o legado? Legacy, legado, né? Em inglês. Qual é o legado dos homens dessa igreja que a gente quer que eles deixem? É viver com Jesus, viver como Jesus. Estar perto dele, ser discípulo dele. Mas viver como ele viveu significa ir em busca dos outros. O pastor A.B. Uber está falando sobre o relacionamento vertical e o relacionamento horizontal. Então a gente tem esse relacionamento vertical que se traduz depois no horizontal. A gente leva Jesus uns para os outros. Tá? Essa dinâmica, esse jeito de viver o discipulado de Jesus, esse modelo, ele renova a nossa vida. Talvez em algum momento a gente esteja represado, sabe? Quando a água não flui, né? Vamos lembrar do flow aí, né? Que é o fluir do Espírito, né? Às vezes a gente está fazendo uma parte, mas não faz a outra.
né? Está fazendo muito no horizontal e não vive o vertical, ou está preocupado demais em se aprofundar no relacionamento com Cristo, nas verdades teológicas, mas não passa isso para ninguém. Então, a dinâmica desse modelo de discipulado, ela renova a nossa vida, tá bom? Estar com Jesus, mas ser enviado por Ele. Joe Kominski fala sobre isso. O discipulado no contexto do pequeno grupo é o método mais eficaz que Jesus nos deixou. Ele é simples, relacional e multiplicador. Eu acho fantástico, tá? Fazer discípulos como bons amigos. Eu me lembro de uma história, eu vou passar para vocês já, para ir para o outro ponto, mas eu me lembro de uma história, uma vez, uma célula nossa, começando no ano, e uma pessoa foi convidada para aquela primeira reunião, um casal, ele chega lá na célula e eu estou fazendo a dinâmica do ano, né? A dinâmica ali, o quebra-gelo do início da célula. Aí eu disse, gente, eu queria fazer um quiz com vocês, né? Nome, cor favorita, filme favorito, etc. E aí cada um foi falando o seu, e aí eu falei o meu tipo de gosto para filmes, e depois o visitante falou dele e descobriu que o dele era parecido com o meu. Então, terminou a célula, a gente foi fazer aquela comidinha boa, e ele diz assim, pastor, você já assistiu o filme tal? Eu falei, claro, cara. E aí conversamos e tal, foi legal, a gente se divertiu. Daqui a pouco ele diz assim, você conhece a série tal? Era naquela época que tinham os boxes de DVD, né? Já faz um tempinho, né? Elas nem lembram dessa época, né? Mas tudo bem, eu lembro, né? E aí eu falei, rapaz, esse eu não vi. Ele falou, olha, é a melhor série de guerra, sei lá o quê, né? Que eu já vi, queria emprestar para você poder ver. Eu falei, poxa, obrigado, claro, vai ser uma alegria. Na semana seguinte, ele voltou na célula para poder me entregar, né? Eu falei, aleluia, né? Era um box assim de uns 5 DVD, eu falei, vai demorar para eu ver, ele vai ter que ficar vindo na célula, né? Aí eu fiquei lá, né, assistindo os DVDs e tal, e cada semana eu contava, rapaz, vi tal trecho e não sei o que, a gente conversava e se alegrava. Uma amizade surgiu por causa do quebra-gelo. E aí a gente, então, se tornou discipulador-discípulo, e um dia ele se tornou o novo líder da célula, lá na frente, né? Porque Deus usa isso. Então, esse modelo do discipulado, ele é leve, ele é gostoso, é o jeito de Jesus, que a gente precisa viver também, tá bom? Vamos lá, ponto 3. Então, outra coisa que eu e a gente conversa às vezes é que a célula, ela precisa ser, como ela disse, né? Mais do que um programa, mais do que algo que é semanal, um compromisso semanal. Tem que ser o jeito que a gente vive a igreja também, né? É muito bom a gente, como eu também disse no primeiro ponto, né, dessa parte, é muito bom a gente poder viver a celebração dos cultos aqui nos fins de semana, mas o que vai nos manter vivendo como igreja são as células, são esses pequenos grupos em que a gente pode compartilhar da vida, compartilhar daquilo que Jesus está fazendo na vida de cada pessoa ali. E a gente tem que entender que a célula é esse ambiente onde a gente vai cuidar das pessoas. Muitas pessoas, né, os novos crentes ali vão estar sendo discipulados. Muitas vezes eles vão descobrir quais são os dons que eles têm, entendeu? Às vezes, dom de hospitalidade, a pessoa descobre que ela ama receber gente na casa dela. Outras pessoas descobrem que tem dom de liderança também. Então, a célula é o lugar onde as pessoas vão crescendo na sua caminhada com Deus, porque elas vão se aprofundando ali na palavra, onde muitas vezes só escutando o sermão elas não vão conseguir, mas às vezes ali na célula, no momento que ela vai tirar uma dúvida bíblica. Então, a célula é o lugar onde as pessoas elas têm a oportunidade de crescer e se desenvolver espiritualmente. E a gente, como os líderes da célula, a gente também tem que dar espaço para que as pessoas se desenvolvam, né? E isso passa a ser um privilégio, porque viver a célula é a gente poder viver como no modelo que a gente viu ali na igreja primitiva. Eles viviam uma comunhão que era profunda. E a gente tem essa oportunidade de viver essa comunhão profunda que eles viviam hoje com as nossas células. Então, a gente precisa fazer um bom uso, vou colocar dessa maneira, fazer um bom uso da célula para que a gente possa desfrutar
desse recurso que Jesus deixou pra gente, da gente poder viver em comunhão, da gente poder compartilhar da vida, poder orar junto, às vezes chorar junto com as pessoas por situações difíceis que cada um está passando, se alegrar com as pessoas que estão se alegrando também. A célula é para ser esse lugar de crescimento espiritual, de desenvolvimento espiritual e de uma comunhão que é gostosa de se viver, que é muito bom a gente poder estar com os nossos amigos, pessoas que às vezes a gente não conhece, mas que vão se tornar nossos amigos também. E a gente tem que estar com o coração aberto para isso, né? E viver a célula deixando de pensar que é um compromisso, porque muitas vezes a gente entra nesse modo automático que fica, de fato, sendo só mais uma tarefa que você tem que cumprir. Mas a gente ter em mente que a célula é para ser um lugar gostoso, é para ser um lugar de comunhão, que a Bíblia fala que a gente tem que desfrutar também, até como disciplina espiritual. Pode falar. É muito legal isso, né? De ser o nosso estilo de vida. Eu já vivi coisas bem diferentes em célula. Por exemplo, uma das coisas mais legais é que eu não precisava mais fazer festa de aniversário, né? Todo ano a festa de aniversário é na célula. E que delícia, estou com os meus amigos toda semana, né? Eles são os mais próximos. Então é um jeito gostoso de viver a vida, com amigos que amam a Jesus, que estão na mesma busca que eu. Uns estão na minha frente, outros estão talvez com menos experiência, mas que gostoso a gente viver isso. Outra coisa gostosa, a gente já fez vigília, mas a gente também já fez churrasco, né? Então, jejum, churrasco, vigília, culto, tanta coisa boa, né? Na minha célula, uma vez, a gente já fez até corrida de rua, né? Era também um início de ano, e eu falei, pessoal, vou fazer o quebra-gelo hoje para vocês, qual é o sonho de vocês para o ano, né? E aí o pessoal começou bem espiritualizado, né? Olha, eu quero ler a Bíblia o ano inteiro e tal, inteira num ano e tal, que o pessoal começou a falar dessas coisas. Aí eu falei, olha, eu não sei se o pessoal está entendendo muito bem, então deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu quero fazer uma corrida de rua, eu nunca fiz isso e eu queria. Aí o pessoal entendeu, deu aquela risada e tal, e começou, eu quero ir na Disney, o outro quer não sei o quê, pronto, virou todos, aí acho que eu perdi a mão do grupo, né? Estava melhor quando estava espiritual o negócio, né? Mas foi engraçado, porque terminou a reunião, de novo ali no bate-papo, uma menina da célula, mãe solteira, né? Mãe solteira não, ela tinha se divorciado, foi uma história muito interessante, aliás. Eles estavam vindo na célula, eram assim, gente nova aqui na igreja, e quando a gente começou a fazer o discipulado em célula, o marido disse, precisa casar, a coisa é séria, eu não quero. E deixou a mulher e a filha. E a mulher e a filha ficaram na nossa célula, a gente ficou cuidando delas, né? E graças a Deus, depois ela foi ser beck aqui na igreja, se firmou, a filha cresceu, quanta coisa boa aconteceu naquele tempo. Mas foi interessante, porque aí, falando de corrida, essa moça diz assim para mim, pastor, eu sei como te inscrever numa corrida de rua, eu já fiz. Falei, é verdade? Sim, eu entro aqui num site, vou ver qual é a próxima e tal, e a gente vai correr junto. Eu falei, tá. Aí ela entrou lá e disse assim, daqui a 20 dias tem uma, vamos se inscrever. Eu falei, menina, mas esse era o alvo do ano, não era para agora, né? Resultado, metade da célula foi correr, a outra metade foi torcer, né? E a gente fez um tempo legal de célula, sabe? Célula tem que ser essa vida gostosa, esse estilo de vida da gente, né? E a gente cresce na presença de Jesus junto uns com os outros, com esse jeitão gostoso de ser, simples e poderoso. A gente falou de Atos 2, né? A gente leu agora. Eu gosto muito de Atos 4. Eu estava na reunião com a minha equipe lá, né, ministerial, lá da família, essa semana, acho que foi essa semana que eu li Atos 4 com eles, ou na semana anterior. E o texto de Atos 4 é bem paralelo, é semelhante ao de Atos 2 que a gente leu, mas tem um outro negócio fantástico. Porque antes de falar da multidão dos que creram, era um coração e não tinha necessidade entre eles, eles meditavam na doutrina dos apóstolos, que fala tudo isso. Eles dizem assim, vamos orar. E eles falam assim, Senhor, olha para a perseguição que está vindo para nós, faz de novo os teus sinais no nosso meio. Eles pedem coragem para testemunhar, e uma coisa linda acontece, o lugar tremeu. Eu achei legal isso daí, sabe por quê? Porque o lugar que tremeu não foi o templo, foi a casa, né? E por que tremeu? Por que o Espírito faz tremer? Porque um povo simples que está reunido numa casa, busca a Deus, ora e diz, Senhor, abençoa a gente, ouve a nossa oração, capacita a gente, e Deus ouve e faz o milagre acontecer no meio deles, sabe?
esse estilo de vida é o estilo de vida que Deus chamou a cada um de nós para viver. E se a gente vai viver isso, a renovação da paixão vai vir naturalmente ou até sobrenaturalmente, porque vem de Deus no nosso coração. Tá bom? Vamos lá, mais um ponto. O próximo ponto é o cuidado como estratégia de pastoreio, né? Então, muitas vezes, acho que também, vou dar um exemplo do Ministério Infantil, gente, porque, né, é os exemplos que eu tenho, então eu vou dar. Mas, um dos exemplos que eu tenho que é muito interessante é que eu sempre, toda vez que eu me encontro lá com os líderes de célula, eu sempre digo para eles que eles não podem querer chegar na célula e só dar a palavra deles e ir embora, né? Que muitas vezes ali eles se preparam, na verdade eles preparam lá o que eles vão falar, que é o roteiro que a gente dá para eles, e eles acham que tá bom assim, né? Que é isso que precisa fazer, que eles precisam ler a Bíblia, que eles precisam falar lá o que está escrito do ensinamento bíblico para o resto das pessoas da célula. Mas uma coisa que a gente sempre fala para eles é que é muito importante que eles se aproximem das pessoas que estão ali, né? E que eles não queiram só dar uma palavra ali na célula, mas que eles queiram realmente viver esse relacionamento, né, com as pessoas. E eu acho que como líderes a gente precisa buscar isso dentro da célula e a gente precisa aprender a criar esse relacionamento para a gente poder cuidar das pessoas da célula também, né? Então, a gente precisa cuidar e pastorear essas pessoas, né? Então, essa precisa ser a nossa principal estratégia dentro da célula, né? Então, é se aproximar das pessoas e a gente cuidar delas, né? Então, ali não é um lugar em que você vai comandar somente as pessoas que estão ali, você vai comandar os momentos que tem para fazer e depois que o encontro acabou, cada um vai para sua casa e acabou, né? A gente precisa entender que o lugar da célula é esse lugar da gente se aproximar das pessoas e cuidar delas, né? E isso entra um pouco na questão do ponto anterior também, né? Que fala sobre a gente viver esse estilo de vida junto com a célula, né? Então, a maneira da gente conseguir entrar na vida das pessoas e cuidar delas, pastorear elas, é a gente criar esse relacionamento, né? Então, a gente entender que a célula é isso, que a célula não é só um roteiro e coisas que a gente tem que seguir para terminar logo, né? A gente precisa viver isso de uma maneira completa, né? Acho que é isso. Ana Luísa, uma coisa muito legal que eu acho e que a gente tem que destacar aqui na nossa igreja é que vocês fazem isso, vocês colocam na mentalidade da criança que ela também cuida de pessoas. A criança está liderando. E aí tem outras igrejas que talvez nem incentivem tanto assim a criança liderar a célula, né? É um adulto que tem que liderar a célula de criança. Mas eu acho lindo que a criança é criança, ela brinca, ela pula, mas ao mesmo tempo ela diz, eu quero a ajuda do pai e da mãe, eu quero a ajuda de Jesus, porque meu amigo está com um problema, eu quero ajudar, eu não sei como fazer. Isso é pastoreio, né? E a gente vai ensinando a criança desde pequeno que Jesus usa a vida dela para abençoar o outro, né? E eu acho lindo essa dinâmica na vida das crianças da nossa igreja. E que tem a ver com aquilo que a gente adulto tem que fazer também, né? Entender que Deus vai capacitar a gente para abençoar os outros, e nesse convívio a gente pastoreia e a gente cuida do coração. Eu me lembrei também rapidinho aqui de como é que funcionou comigo, né, algumas vezes. Eu fui surpreendido. Eu fui fazer uma vez um discipulado de um casal que chegou na igreja, eles eram amaziados, né? Estavam vivendo junto, aquele modelo, os meus, os seus, os nossos, estava todo mundo misturado na casa, né? E eles começaram a amar Jesus e querer mais, começaram a discipular, a gente foi fazer o discipulado e a moça era daquelas mais feministas hoje, né? E ela não cozinhava para o marido, não cozinhava para a família, todo mundo tinha que se virar. Foi engraçado a gente fazer o discipulado lá, porque nem café ela passava. E a gente marcou o discipulado na casa dela, e ela foi receber o pastor e a esposa do pastor, e ela ficou com vergonha porque ela não sabia fazer café.
né? E foi engraçado esse discipulado, porque eu cheguei lá e eu não sei cozinhar nada, mas eu fiz de conta, né? Falei, não, pode deixar que eu passo o café, porque isso era a única coisa que eu sabia fazer, né? E eu fui para a cozinha dela e eu fui passar o café para eles, né? E aí a gente conversa sobre a vida, a gente toma café, a gente come junto, a gente ora, e esse jeito de pastorear ali, né, fez a gente se tornar amigo. A gente tirou férias junto depois, no futuro, né? Foram em viagem missionária com a gente e um dia se tornaram líderes de célula também, né? Então esse pastoreio informal, gostoso, de perto, ele faz tanta diferença, né? E é para os pequenos e é para a gente também, né? Então renova a paixão do teu coração com esse jeito de cuidar e de pastorear, tá? Bom, a última coisa que a gente colocou nesse ponto aqui é a multiplicação do reino como nossa missão. Precisa renovar na nossa mente que Deus quer multiplicar. Deus é Deus de multiplicação, tá? E é nossa missão. É incrível como a gente vai olhando para a multiplicação na Bíblia. Por exemplo, a gente citou aqui um líder e o sogro de Moisés diz assim, não é bom o que você está fazendo, multiplique os líderes. Coloca mais gente, e aí a multiplicação da liderança acontece, né? Tem fome. Jesus diz, nós vamos multiplicar. Multiplica o alimento. Deus é um Deus de multiplicação. Aliás, o nome célula é muito próprio, né? Porque célula, quando a gente pensa em medicina, né, fisiologia e tudo mais, célula precisa multiplicar. Célula que não multiplica, morre, né? Na medicina, alguns já me disseram, não entendo disso, mas alguns já me disseram que célula que não multiplica pode virar até câncer. Né? Então, a gente precisa ver essa multiplicação do reino na nossa vida e na célula que a gente está liderando. Renove a paixão pela multiplicação e passa essa paixão para quem está junto com você na célula. Gente, que coisa linda, Deus vai nos multiplicar, vai ter mais gente aqui, depois nós vamos fazer dessa célula 2, 3, 4. Um dia nós vamos reunir e aquilo que era 5 pessoas vai ter 80 pessoas numa festa, sei lá, fruto da nossa multiplicação, do que Deus fez, sabe? Uma vez, numa das Copas do Mundo, a gente fez isso com as nossas células, né? A gente resolveu assistir um dos jogos do Brasil com a reunião das células multiplicadas. E era uma casa grande, tinha espaço e tal, né? Então a gente fez um negócio assim e juntou 4, 5 células, né? Tinha lá quase 80 pessoas assistindo o jogo, virou uma bagunça, né? Uma festa, mas gente que nem conhecia um ao outro, né? Célula que multiplicou há 3 anos atrás, 4 anos atrás, que agora estava vendo. Era a filha da filha, e a gente foi reunindo essas células, e o povo foi se encontrar, foi conhecer, foi dizer prazer, que legal. E a gente dizia, esse aqui é aquela primeira célula, é o pessoal da primeira célula, e a gente foi colocando todo mundo junto. Multiplicação traz alegria para o coração de Deus. Aliás, ele criou o ser humano e disse, multiplicai-vos, enchei a terra. Tá? Então, é nossa missão trazer multiplicação do reino de Deus. E o lindo, quando a gente pensa no reino de Deus, eu ainda queria usar um texto bíblico que ele vai dizer como é o reino. E aí o texto bíblico vai dizer, é como aquela semente de mostarda pequenininha. Não sei se você já viu uma semente de mostarda. Uma vez eu fui comprar no mercado municipal para fazer uma dinâmica de célula aqui na igreja. É quase uma poeira, de tão pequenininho que é. Você não consegue segurar direito, ela vai embora, o vento leva, né? Muito pequenininha, né? Diz assim, olha, o reino de Deus é assim, é como uma semente de mostarda. Tá? E aí você olha para a tua célula e diz assim, isso aqui é uma semente de mostarda mesmo, tem só 4 aqui, toda semana, né? Rapaz, como é que vai ser, né? Será que vai crescer? Será que não vai? Tenha fé, porque Deus é Deus da multiplicação, né? Convide pessoas, tenha fé no que Deus vai fazer. Alguns não vão aceitar, mas outros vão. Eles aceitam o convite, tá? Eu brinco nas nossas treinamentos de célula,
que eu tenho um olhar pessimista até, né? Na minha dinâmica. Eu digo assim, olha, só 10% aceita o convite. Né? Então, se essa fosse a base da coisa, que eu acredito que é maior do que esse número, né? Mas se só 10% aceita o convite, quantas pessoas você tem que convidar para ter um visitante novo na célula? 10. Se você quisesse ter 10 pessoas novas, quantas você tem que convidar? É isso aí. Né? Convida, tá? Creia no Deus da multiplicação. Tá? Ele está nesse negócio. Se você convidar, você vai ter uma surpresa. Alguém vai aceitar o convite. E aí, a pessoa nova, ela traz vida nova, propósito novo. A gente tem gente para discipular, tem gente para acompanhar. Eu vou ensinar essa pessoa a orar. Você vai se emocionar quando essa pessoa tiver a coragem de fazer a primeira oração em público dela. Que coisa linda, né? E o reino de Deus vai se instalar naquela vida, e na outra, e a célula vai multiplicar, e o reino de Deus vai se espalhar por essa cidade, por esse Brasil e pelo mundo. Né? Eu falei no começo da minha alegria de saber que nos 20 anos que eu estou aqui, e não é mérito meu, é nosso, a gente está fazendo isso junto, mas, poxa, cheguei aqui com 60 e poucas células e hoje a gente tem 1.100 células na igreja. Louvado seja Deus, porque é um Deus de multiplicação, tá? E Deus vai fazer mais, gente, tá? Hoje 1.100, para daqui a pouquinho a gente ter 2.000, 2.500, e aí você vai se preocupar, essa igreja só pensa em número e tudo é grande. Não, a gente não está preocupado com o número. Deus é um Deus de multiplicação. Ele põe o chamado dele, a chama, acende no coração de mais alguém. E aí essa pessoa vai dizer, eu quero ir na igreja, eu quero me conectar a uma célula. E a gente vai ter a alegria de poder fazer parte do projeto de Deus, cuidando deles lá na célula. Tá? Então, a renovação da paixão tem a ver, sim, com você entender o chamado de Deus para você ser um multiplicador. Tá? Deus quer multiplicar o reino. E Ele vai usar você para a multiplicação. Eu acho legal, porque não é só com filho que a gente vê algumas características nossas. É engraçado, porque às vezes a gente vê filho repetindo o que a gente repete, o que a gente fala. Fazendo posições, né? Tendo traços, né, físicos que são parecidos com os nossos, mas o discípulo que você faz também é legal demais de ver isso, né? Aquilo que você crê, que você fala, ele repete, ele toma para ele vive naquela dinâmica, naquela premissa. É extraordinária, né? Essa alegria de ver a multiplicação de si mesmo na vida dos outros. Deus te chamou para isso. Então renova a tua paixão em fazer discípulos, porque multiplicação tem a ver com o chamado de Deus para nós. Fazer discípulos sempre. É o que está lá em Mateus 28, né? Vai e faz discípulos. Enquanto você vai, faz discípulos. Essa é a ideia, né, de Mateus 28, 19 e 20. E ainda vai dizer mais. Eu vou estar com vocês. Enquanto você vai, eu vou estar com vocês. Deus está nesse negócio e vai abençoar a sua vida. Tá bom? Ok. Legal. Vamos para a nossa última parte. Aí depois vamos deixar o povo perguntar se quiser, né? Como é que a gente renova de fato a nossa paixão? A gente acredita lá em casa que é com os encontros com Jesus. Quando a gente tem o nosso encontro no secreto, a renovação do Espírito na nossa vida, para a gente prosseguir na nossa missão. Tá bom? Vamos lá? Quem me ajuda aqui? Sou eu primeiro? Oh, então tá bom. Seja pescador de homens, né? Pescador de homens. Eu sou horrível de pesca. Acho que eu pesquei uma vez um peixe pequenininho lá no Pará. Fui fazer uma palestra assim, fui fazer um tempo de conferências, fui pregar numa igreja e eles me levaram num Pesque Pague, a gente ia comer e no Pesque Pague me deram uma varinha, vai lá pastor, e aí eu aprendi, pesquei lá, né? Eu sou horrível de pesca, não sei nada disso aí, mas é interessante, né? Jesus olhar para pescadores e falar assim, eu tenho algo diferente para vocês, não é peixe não, vocês vão pescar
homens, vocês vão pescar vidas. E aí é muito lindo isso, porque eles largam tudo, largam a rede, porque ser um discípulo de Jesus e viver para um propósito maior do que a grana, do que o comércio, é o que eu quero para a minha vida. E eles fazem isso, né? Deus nos chamou para ser pescador de homens. Eu acho que foi o pastor Abe Uber, na primeira noite, na quinta-feira, que falou sobre isso, né? E ele falou desse privilégio que a gente tem. Anjos, a Bíblia vai dizer isso, né? Gostariam de estar nessa missão. Mas Deus falou, não, é com eles que eu vou contar. Eu escolhi o Marcílio, a Mariana, a Ana Luísa, cada um de nós aqui, para ser pescador de homens. E é lindo ver que quando a gente se coloca na missão, Ele faz esse milagre na nossa vida. Eu tenho certeza que a gente está contando história nossa, mas que vocês já têm as de vocês no projeto Célula de cuidar de gente. Deus já usou você de jeitos diferentes para resgatar pessoas, né? Para que o evangelho nascesse, né? Para que o Espírito batizasse a pessoa de fato se tornasse um seguidor de Jesus, ali na tua célula, no convívio com pessoas, às vezes pessoas difíceis, outras mais, outras menos. Quando a gente pesca o peixe, tem que limpar para comer, né? Dá trabalho, né? Fazer a limpeza e tal. Mas Deus nos chamou para ser pescadores de homens. Nada nessa vida traz maior realização. Nada nessa vida, né? Você poder levar Jesus a uma nova vida. Não tem dinheiro no mercado de ações, né? Nos trabalhos aí, no nosso cotidiano, na vida, que vai trazer maior alegria e maior realização. Isso não significa que todo mundo tem que deixar o mercado de trabalho e ser pastor. Não. Né? Porque Deus usa você como missionário lá onde você está. E Deus faz isso. Uma das minhas histórias, eu me lembro que antes de eu me tornar um pastor, eu trabalhei na Itaipu Binacional, depois trabalhei numa imobiliária Razão. E esse último trabalho foi antes, a imobiliária foi antes de eu me tornar pastor. Eu estava já no seminário e quando ele me contratou, né, eu disse, olha, estou feliz, eu quero vir trabalhar com vocês, mas eu quero dizer uma coisa para você. Venho porque é temporário. Vocês estão me contratando para ficar, mas eu venho para um trabalho temporário. Explica. Eu falei, olha, Deus me chamou para ser um pastor. E eu estou fazendo a faculdade teológica, mas quando eu terminar, eu vou poder fazer aquilo que Deus me pediu para fazer. Eu vou sair para ser um pastor numa igreja. Rapaz, é isso mesmo? É isso mesmo, né? Mas deixa esse dia chegar, vai acontecer. Acho que passou 1 ano e meio, mais ou menos, né? E aí chegou um dia, eu entrei na sala daquele chefe e disse, você lembra daquela primeira conversa? Hoje eu vim pedir a minha conta, porque eu me formei e eu agora tenho a possibilidade de ir fazer o que Deus me pediu para fazer. Eu vou pescar homem agora, né? E ele falou, rapaz, que legal, né? Me conta o que vai ser, como é que vai ser. E aí a gente foi compartilhar, eu falei que eu ia mudar de cidade, que eu ia para o interior de São Paulo, e aí eu orei com ele, a gente foi compartilhando a vida de Jesus ali também, antes de sair da empresa, né? Porque Deus nos chamou para essa santa obra. Alguns vão ser pastores, outros vão ser professores, outros vão ser advogados, outros vão ser médicos, outros vai ser servidor público, mas você está em missão onde você está. E Deus vai te usar para pescar vidas, em nome de Jesus, tá bom? Mais um pouquinho para a gente renovar a nossa paixão. Então, a gente pensou também no ficar aos pés de Jesus ali, lembrando do texto de Marta e Maria com Jesus, né? Quando Jesus está lá na casa e Marta vai lá servir e fazer várias coisas, né? Enquanto Maria escolhe se sentar aos pés de Jesus e ouvir o que ele tinha para dizer, né? Então, o serviço ele é importante, sim, mas ele não pode nos tirar a boa parte, né?
Então, a gente, como líder, a gente precisa sempre escolher a boa parte primeiro, né? Então, como eu falei já, a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, né? Então, como líderes e como pessoas, né, seguidores de Jesus, a gente precisa sempre escolher a boa parte, né? Que é estar aos pés de Jesus e saber que, ouvindo as palavras de Jesus, sendo cheios da presença de Deus, que a gente vai conseguir transbordar isso para as outras pessoas, né? Então, é assim que a gente pode renovar a nossa paixão, né? Pela obra de Deus, né? E a gente pode também lidar, às vezes, com esse cansaço que muitas vezes a gente tem como líder, né? A gente realmente entendendo que a primeira coisa tem que sempre ser a presença de Deus. E é isso que a gente precisa buscar, né? Então, não adianta a gente fazer muitas coisas para Jesus se a gente também não ouve o que Ele tem para dizer, né? Então, nós precisamos de Deus para a gente fazer as coisas para Deus também, né? Então, que a gente escolha, que todos nós, né, a gente possa escolher primeiro ser cheios de Deus, né? Para depois a gente poder compartilhar isso com as outras pessoas e também servir da melhor forma, né? Porque é Deus que nos capacita, é Ele que nos dá as palavras certas, nos dá as estratégias certas para que a gente possa viver a célula da maneira ideal, né? Então, acho que é isso. E a última coisa que a gente pensou é que a gente tem que trocar a frustração das coisas que já aconteceram, situações difíceis, muitas vezes até chatas, que aconteceram nas células, ou o cansaço que você está de liderar a célula há tanto tempo, mas trocar tudo isso pela renovação do propósito que só Jesus pode nos dar. Então, está baseado lá no texto de João 21, em que os discípulos, né, especificamente Pedro, está ali e passa por uma pescaria frustrada, que eles não conseguem pegar nada durante a noite, mas aí Jesus aparece para eles e Pedro vai lá para falar com Jesus, e Jesus se reconcilia com Pedro depois de Pedro ter negado a Jesus. Enfim, vocês conhecem a história também, mas é nesse momento assim que Pedro deixa a frustração da pescaria para trás e ele vai se encontrar com Jesus. Jesus vai lá e se reconcilia com ele e autoriza Pedro para viver um tempo novo. Então, ali Jesus fala, né? Apacenta as minhas ovelhas. E Pedro começa a viver coisas grandes do poder de Deus em Atos, ali no livro de Atos, que a gente pode ver. E por quê? Porque ele deixou as coisas que já tinham passado para trás, as coisas ruins que tinham acontecido, ele deixou tudo isso para trás, para que ele pudesse viver o propósito novo que Jesus estava entregando para ele ali naquele momento, né? Então, ele se apegou a isso e ele começou, né, a viver ali. Daí, depois do Pentecostes, ele pregou para muitas pessoas, 3.000 pessoas converteram. Ele começou a viver um tempo novo, onde ele teve o propósito dele renovado, recuperado, tudo isso. E a gente deve viver dessa maneira também. Então, muitas vezes, quando a gente está frustrado, já passou por algumas situações difíceis que nos desanimaram, a gente tem que se voltar, né, para Jesus, ouvir o que Ele está falando para a gente e deixar com que Ele nos dê um novo propósito a partir do que Ele tem planejado para as nossas vidas, né? E a gente começar a viver essa missão de Jesus, a missão que Ele nos entrega, com uma intimidade, desfrutando da intimidade com Ele também. Legal, eu estava me lembrando da série do The Chosen, né? Você estava falando do Pedro aí. Eu estou assistindo a temporada que vai levar para a crucificação, né? Ainda não terminei. Mas é interessante porque o autor lá, ele pega a ideia, né, de Atos que você falou, e ele começa a mostrar Jesus em Jerusalém, e começando naquele momento perto de crucificação. Ele ainda entrou ali onde eu estou vendo, ele entrou já na entrada triunfal, ele está começando a pregar no templo ali. E aí Pedro começa a fazer a tentativa na série de pregar. E aí ele fala, isso aqui não está bom, falei tudo errado, né? E os discípulos olham para ele ali na série, né? E dizem assim, não, cara, você falou bem, ficou bom, né? E tal. E ele vê assim, não consigo fazer como Jesus faz, né? Mas é legal a gente pensar na série, porque depois vem Atos, né? Como você falou, e ele cheio do Espírito, aí ele se levanta e prega.
E aí Deus usa do jeito dele, com a linguagem dele, e milhares de pessoas se convertem numa pregação, né? Então, trocar a frustração pela renovação do propósito. Sabe, às vezes a gente, como líder de célula, já liderou célula boa, que multiplicou. E de repente a célula atual não está multiplicando mais. Parece que o povo não vai. Parece que está difícil. A gente tem que manter a fé. A gente tem que conversar com o nosso supervisor para tentar novas ideias. Às vezes tem que fazer um mix, tem que repartir pessoas das células, implantar pessoas novas ali. Tem estratégias diferentes para a gente poder trazer nova vida para o projeto. Mas não é porque está pequeno, você está frustrado agora, que Deus não vai mais te usar. Não, Deus te usou no passado, te capacitou no passado. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Se você buscar, sim, Ele vai renovar a tua célula e vai te ajudar a vencer esse momento difícil. E lembra que você não está sozinho. Uma das coisas que a gente falou aqui é que você precisa se favorecer da estrutura do cuidado. Tem que ter um supervisor que vai olhar para você, que vai chorar junto, que vai orar, que vai pensar em estratégia junto com você. Mas não deixa a frustração te paralisar e te derrotar, né? Não, Deus tem milagre, tem vitória para dar, então renova o teu coração, troca a frustração por essa renovação. Bom, acho que era isso. Bastante do que a gente tinha para dizer, né? Eu vou terminar com um versículo que você também lembra, Isaías 40, né? Vai falar lá no versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, né? Essa é a versão antiga que eu me lembro, que eu decorei, né? Lembra disso, tá bom? Deus tem mais, Ele te chamou, você está aqui. Eu brinco lá em casa, olha, começou um novo dia, agradece, uma nova oportunidade. Eu podia nem ter aberto o olho, mas Deus me deixou abrir o olho. Tem coisa boa, tem novidade de Deus para nós hoje. Eu falo isso lá em casa. As meninas, quando eu começo a falar, elas dizem assim, começou o papo do Martins, né? Eu levava para a escola falando dessas coisas. Gente, vamos lá, novo dia, ânimo, tal, né? Mas serve para a gente também, né? Você está aqui, Deus te deu vida. Tá? Deus colocou gente que ama você. Interessante, né? Vai toda semana te ver lá. Essa gente está confiando que Deus já deu para você algo especial que elas querem receber. Então vai, se anima, deixa Deus fazer e te usar, e você vai se surpreender com respostas de oração, com coisas simples que se tornam poderosas. Tenho certeza que você já deve ter tido a experiência de orar numa célula por alguém doente. Daqui a pouco, a alegria de poder dizer, Deus ouviu, Deus curou, Deus restaurou. Não é assim? Coisas que parecem ser pequenas, mas são verdadeiros milagres. Deus ainda quer fazer e vai usar você nesse propósito aí. Amém?